Documentos apreendidos pela Polícia Federal mostram que grupo criminoso queria derrubar tombamento da Serra da Piedade. Dom Valmor Oliveira de Azevedo diz que Serra da Piedade está sob constante ameaça. Governo federal muda regras para financiamento da casa própria para a classe média. E ainda, Maria Corina Machado, opositora de Nicolás Maduro na Venezuela, ganha o Prêmio Nobel da Paz. Hoje é sexta-feira, 10 de outubro de 2025. O Rede Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa tarde a você que está nos ouvindo na América FM 107,1, nos assistindo na tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no @tvhorizonte.oficial. Está no ar o Rede Notícia, segunda edição. Muito prazer. Eu sou André Santos. Boa tarde, Letícia. Muito boa tarde, André Santos. Boa tarde para você, telespectador, você ouvinte aqui do Rede Notícias, segunda edição, que a gente começa já, gente, nesta sexta-feira, né, fim de tarde com trânsito. Vamos saber como é que estão as ruas aqui da nossa cidade. Vamos colocar para quem nos acompanha na tela, a gente vê aí o anel rodoviário, gente. O anel rodoviário na altura do viaduto São Francisco, ali no sentido Rio de Janeiro, tem trânsito fluindo agora, né, gente? Olha para você ver, fim de tarde, sexta-feira, mas tem trânsito fluido no anel rodoviário, ali no viaduto São Francisco. Você que segue no sentido Rio de Janeiro, no sentido contrário, já ali no sentido Vitória, a gente tem uma movimentação intensa, agora não tem retenção, mas grande volume de veículos, né? Então é aquele só um tiquinho de paciência, mas nada também que complica tanto a vida do motorista, né, gente? Verdade, principalmente nesse final de tarde, tranquilidade, céu tá tranquilo, limpo, e você que está nos assistindo na TV Horizonte, vendo as imagens ao vivo do Motolink TV Horizonte, BTN TV Horizonte, América FM, tá vendo aí, ó, já passamos da passagem do viaduto São Francisco, já estamos quase chegando às proximidades da altura ali do bairro São Francisco, pouco mais à frente ali, para quem acessa o Hospital São Francisco. Exatamente. Trânsito fluindo super bem. 5h04 em Belo Horizonte nessa sexta-feira. A gente vai aqui agora, gente, com o Ministério Público de Minas Gerais, que realizou uma operação chamada Exame da Ordem. Essa operação contou com o apoio das polícias civil e militar de Minas Gerais, além dos Ministérios Públicos do Ceará e também de Santa Catarina. Essa ação tem como meta desarticular, né, uma organização criminosa acusada de aplicar golpes por meio de fraudes eletrônicas, né? Infelizmente, agora muito recorrente. Durante o cumprimento dos mandados, 2 pessoas foram presas de forma preventiva. As equipes apreenderam ainda 3 celulares, um notebook e R$14 mil em espécie. Segundo as investigações, o grupo se passava por advogados e escritórios de advocacia com o objetivo de enganar os clientes e obter transferências bancárias de maneira indevida. Os criminosos utilizavam aplicativos de mensagem, principalmente o WhatsApp, com perfis falsos e documentos adulterados para dar credibilidade aos golpes. As prisões e buscas foram autorizadas pela 2ª Vara de Garantias da comarca de Belo Horizonte e cumpridas nos endereços no Ceará e Santa Catarina, onde estão os principais alvos da investigação. O promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, André Salles, que é o coordenador do GAECiber, reforça as ações de prevenção e faz um alerta para a população. Vamos ver e ouvir. O GAECiber faz um alerta à população para que não caia em golpes cibernéticos, de forma que confira sempre o destinatário da mensagem, confira sempre no Confirma ADV, que é um site lançado pela OAB, e também nos próprios portais da OAB dos estados, os nomes, os dados de contato dos advogados ali cadastrados, bem como que evitem fazer PIX solicitados de modo assodado, sempre conferindo antes a informação, utilizando-se notadamente dos aludidos portais.
Gente, atenção, né? Porque esses golpes têm sido recorrentes, exige da nossa atenção, a gente fala com regularidade, né, gente, aqui nos canais da Rede Catedral, e é aquilo que a gente tem que desconfiar de tudo, né? Fez uma ligação naquela hora que você está num momento ali, né, preocupado com outra coisa, atende rapidinho, faz todo sentido naquela hora, mas na hora que desliga o telefone, a ficha começa a cair, que já tem ponta solta na conversa, né? Então, desarticular essa operação agora é muito importante e nós, população, né, gente, seguirmos atentos a esses casos aí agora. Uma boa é, sabe você fazer o quê? Pedir o número, já que é advogado, pede o número da OAB dele. Faz a consulta à OAB local para ver se é verdadeiro ou não. E tem gente que às vezes até fica com vergonha, André, fala assim, mas eu fiquei com vergonha de pedir, parecia que eu estou desconfiando. Não. Mas no nosso cenário atual é só falar assim, olha, desculpa, mas nesse contexto que a gente está hoje, está tão complicado, me passa, por favor. Exatamente. Né, quem não deve, não teme, né, Exatamente. Letícia? Olha só, gente, cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidas e 5 pessoas foram presas pela Polícia Militar de Minas Gerais em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A polícia chegou até os suspeitos após uma denúncia anônima que informava que um dos presos estaria indo fazer entregas de drogas em um bairro da cidade. A Polícia Militar conseguiu abordar 3 suspeitos e, com eles, encontrar grande parte do material que seria vendido no tráfico de drogas. E os policiais foram até a residência de um suspeito que afirmou possuir mais drogas no local. No endereço indicado foram localizadas mais 5 barras de maconha com inscrição colombiana e também um celular. O dono da casa e suspeito de ser dono dos materiais revelou ainda atuar sob coordenação de outros envolvidos que seriam responsáveis pelo tráfico em maior escala. Com apoio de outras equipes, os suspeitos foram localizados. Ao todo, foram apreendidas 183 barras de maconha, totalizando cerca de 200 quilos do entorpecente, além de 2,5 kg de cocaína, meio quilo de crack, porções de haxixe, 2 armas, cadernos de anotações e uma máquina que era usada para prensar a droga, além de 2 carros, uma motocicleta e diversos materiais que eram usados para o embalo da droga, para poder vender essa difícil, né? tranqueira que só faz estragar a vida dos outros. E olha, não para por aí, gente, porque um homem de 25 anos foi preso na madrugada de hoje pela Polícia Rodoviária Federal por transportar cerca de 30 quilos de maconha. Um ônibus de viagem interestadual na BR-365, em Patos de Minas, na região do Triângulo Mineiro. De acordo com a PRF, o suspeito foi encontrado durante uma abordagem em um ônibus que seguia de Uberlândia para Montes Claros. Durante a inspeção, os policiais perceberam que o homem apresentava comportamento nervoso, respostas contraditórias também sobre a viagem. Ao consultar os documentos do homem, foi confirmado que o suspeito possuía diversas passagens criminais e havia saído recentemente do sistema prisional. Olha que tristeza. Ele negou que possuía bagagens, porém, após as vistorias, foram encontradas 2 malas pertencentes a ele, contendo cerca de 30 quilos de maconha. A droga, junto com o suspeito, foram encaminhados à Polícia Judiciária em Patos de Minas, que fica no Alto Paranaíba, né? Quer dizer, a gente nunca sabe do lado de quem que a gente está andando, né? E para você ver, né? Pagou uma pena, saiu do sistema prisional, para onde que voltou? Para o mundo do crime. Acho que estava com saudade da pousada, né? Gente, e na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte também temos grande movimentação. Foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei do vereador Braulio Lara, do Novo, que regulamenta a internação involuntária e voluntária de dependentes químicos e usuários de drogas. A proposta, votada depois de grande debate no Legislativo, recebeu 27 votos favoráveis, 10 contrários e não teve nenhuma abstenção. Agora, o texto segue para a apreciação em segundo turno. O vereador Braulio Lara destacou que o projeto tem o objetivo de se enquadrar Belo Horizonte na legislação nacional sobre o tema. Vamos conferir. Trata-se de uma proposição para que a Prefeitura implemente e regulamente a Lei Nacional de Drogas, que já prevê os casos de internação, tanto voluntária quanto involuntária, mas principalmente para que as pessoas que hoje estão, de fato, totalmente tomadas pelas drogas, tenham um tratamento. Nós sabemos que é um assunto extremamente importante, porque existem situações de pessoas que, infelizmente, não conseguem ter um tratamento da nossa cidade, inclusive da própria população em situação de rua.
nós precisamos realmente de avançar as discussões em segundo turno, mas eu espero que, aprovando esse projeto, Belo Horizonte vai dar um passo muito importante para não simplesmente largar as pessoas igual está acontecendo nas ruas tomadas pelas drogas, e sim elas sejam internadas, recuperadas e assim tenham a sua dignidade restaurada. Esse projeto é muito polêmico, né, Letícia? Porque a gente sabe que em relação a tratamento de dependente químico, nós temos a lei antimanicomial que impede que pessoas permaneçam internadas ad eterno em clínicas. É claro que existem algumas situações que é necessário o atendimento clínico, essas pessoas estarem dentro de uma clínica psiquiátrica. E muito se fala da efetividade de alguns tipos de tratamentos feitos para poder fazer com que as pessoas larguem a dependência química. Existe um movimento, principalmente dessas clínicas de reabilitação, voltadas muitas vezes à religião, muitas vezes de matrizes pentecostais, matrizes cristãs protestantes, mas existe muita contestação. Tem que se ver a constitucionalidade ou não desse projeto, mas eu acho que vale a discussão. É uma discussão importante, vale a discussão. Porque a gente tem percebido, inclusive, gente, é a pessoa que está ali sob o uso de drogas, no vício das drogas, né? Ela perde controle sobre si, né? E aí, muitas vezes, a família, ela tenta, ela insiste, tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas também a gente precisa realmente avaliar, porque cada caso é um caso, então abre arestas aí para serem aparadas, porque são muitas vertentes aí para serem ouvidas, e aí a participação da população, como a gente vem dizendo aqui, é fundamental, né, para a gente participar disso de uma forma mais ativa, especialmente quem vive o problema, quem tem um parente nessa situação, um amigo, né, e a população de modo geral, que agora, André, inclusive, a gente vê uma movimentação dos usuários de drogas, não só no grande centro da cidade, mas nos bairros isso tem acontecido de uma forma assustadora. Infelizmente, isso é um problema de saúde pública, não só de segurança pública. E nós temos que tratar isso. Temos que tratar isso, temos que falar sobre isso. São várias e várias famílias do nosso país que estão sendo levadas à lama, há situações extremamente complicadas de tensões familiares e de vidas destruídas por conta do tráfico de drogas. E nós temos que buscar solução não só em relação à repressão, ao tráfico, à prisão de quem comete crime, mas principalmente em pensar e resgatar essas vidas que foram afundadas por uma dependência química. E aí são muitas frentes, né, de atuação, a gente acompanhando, tanto aqui como, né, o jornalismo, aqui com a credibilidade do jornalismo do Rede Notícia, da Rede Catedral, mas também como moradores aqui da nossa cidade, né? Vamos de trânsito agora em Belo Horizonte, 5h14, para você que está ouvindo a gente na América FM e está vendo a gente na TV Horizonte, a anel rodoviário na altura ali do antigo aeroporto de Carlos Prates. Atenção, hein? Você que segue no sentido Rio de Janeiro, tem uma pequena batida entre dois veículos na faixa da esquerda, vai causando lentidão no tráfego. Então você que está seguindo sentido Rio de Janeiro, anel rodoviário, altura do Carlos Prates, ali do aeroporto Carlos Prates, faixa da esquerda já vai evitando, vai diminuindo a velocidade para você seguir tranquilo. Daí para frente, ainda no sentido Rio de Janeiro do anel rodoviário, depois do Carlos Prates, do aeroporto Carlos Prates, aí você segue tranquilamente. No sentido inverso, no sentido Vitória, desde a Praça São Vicente para frente, o trânsito vai fluindo bem no fim da tarde desta sexta-feira. 5h15, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre um escândalo. Polícia Federal apreende documentos durante a Operação Rejeito que mostram que o grupo criminoso que está sendo investigado por atividades minerárias irregulares pretendia tentar derrubar o tombamento da Serra da Piedade. É um absurdo, né? Absurdo. E a gente conta tudo já depois do intervalo. 5h16. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia pela tela da TV Horizonte e na América FM. Também você pode nos assistir no nosso aplicativo Vox. Ainda não baixou? Entra na sua loja de aplicativo. Você que está vendo a gente no YouTube, na TV Horizonte, está aí, ó, o QR Code está na sua tela. Só você pegar seu celular, seu tablet, colocar aí para ler esse QR Code e baixar o aplicativo Vox para você ver e ouvir
toda a programação da Rede Catedral de Comunicação Católica, onde e como você quiser, on demand. Você já baixou seu Vox, ô Letícia? Uai, claro, tá garantido. É facinho, é leve, né? Num instantinho, baixa ali e você consegue conferir o conteúdo da América FM também, da TV Horizonte. Aí tudo fácil, consegue inclusive recuperar programas que já passaram. Então você consegue buscar todo esse conteúdo facinho e acompanhar de qualquer lugar do mundo, né, André? Com certeza. 5h20. Vamos trazer imagens da nossa capital mineira no nosso drone BTN, TV Horizonte e Rádio América FM. Tá, imagens do bairro Califórnia, na região oeste de Belo Horizonte. Tá ali imagens ao fundo da Arena MRV. O dia tranquilo nesse fim de tarde, né? Nessa sexta-feira, o céu ficou parcialmente nublado, temperatura mínima foi de 15,51 graus, aliás, 15,1 graus Celsius. Exatamente. E a máxima chegou a 28 graus, com a umidade relativa do ar chegando a 45% durante a tarde. Para você ter noção, você que está nos ouvindo na América FM, que a imagem é linda, se eu fosse você, corria rapidinho aí para o YouTube para você ver essa imagem bonita do nosso drone. A temperatura mínima registrada por regional, 16,6 no Barreiro, 15,9 no Centro-Sul, 15,1 na região oeste e na Pampulha, 18,5 com sensação térmica de 16,7. Em Venda Nova, 18,7. Agora, outra imagem de outro drone nosso. Cardeal Eugênio Pacelli no encontro com a anel rodoviária, ali no sentido Betim. Trânsito lento, hein? Para você que segue em direção a Betim, a partes de Contagem, passando pela Cardeal Eugênio Pacelli. Trânsito tá complicado. Aliás, falaram errado. Isso aí aonde? Não, Califórnia. É no Califórnia. Ali no Califórnia. Ah, sim, agora de cima do drone. Tá, imagens mostrando tanto a Cardeal Eugênio Pacelli e também o anel rodoviário. Trânsito também um pouquinho difícil, porque complicado ali também. Aí também, André, amanhã pode ter uma quedinha de temperatura, um clima um pouco mais ameno do que hoje, porque pode haver pancadas de chuva amanhã, informação do Instituto Nacional de Meteorologia, e aí até o clima fica um pouco mais gostosinho, assim, na casa dos 26 graus, então não fica aquele calorão, né? Mas essa chuva prometeu ontem, prometeu hoje. Será que amanhã, André, amanhã, no fim de semana? Amanhã não, segura aí, ó, São Pedro, pelo amor de Deus. Será que olha aí. Ainda só para mostrar a imagem, ó, tá difícil o trânsito para quem segue para Betim pela Cardeal Eugênio Pacelli. Talvez a Via Expressa seja uma melhor opção para você que segue aí para Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. 5h22. A Polícia Militar de Meio Ambiente, aqui de Minas Gerais, realizou uma operação ambiental que descobriu diversos pontos de garimpo ilegal no Rio das Velhas, entre Nova Lima e Rio Acima. Quem está ao vivo com a gente, direto da redação da Rede Catedral de Comunicação, é a nossa repórter Milene Alves, que traz os detalhes quando a gente pensa, né? Desculpa. Ou espirro. Hora de vir, não. Desculpa, gente. A gente pensa em garimpo ilegal, pensa lá no norte do país, pensa na Amazônia. Garimpo ilegal entre Nova Lima e Rio Acima, em pleno Rio das Velhas. Coladinho aqui, gente. É um absurdo. Milene, já está pronta no ponto? Agora sim, na nossa tela. Milene, muito boa tarde. Conta pra gente como é que foi essa operação. Boa tarde, André. Boa tarde, Letícia. A Polícia Militar de Meio Ambiente, o IBAMA, realizaram hoje a Operação Drácon, fase 3. O trabalho foi realizado nas cidades de Nova Lima e Rio Acima, aqui em Minas Gerais, e vários pontos de garimpo ilegal foram identificados no leito do Rio das Velhas. Nos locais investigados foram encontradas aproximadamente 10 balsas e dragas, que são as máquinas que auxiliam a remover os materiais do rio. As máquinas estavam em operação, equipadas com bombas de sucção e motor a diesel, tudo para ajudar nessa extração irregular de ouro. Um outro problema identificado é que os resíduos desse trabalho eram devolvidos diretamente ao rio e assim provocavam uma maior poluição da água por ali. Os trabalhadores não foram presos e nem rastreados até o momento, porque fugiram assim que perceberam a aproximação das equipes da polícia
e do IBAMA. A atividade de garimpo nas margens e no leito do Rio das Velhas é crime ambiental previsto em lei e também se enquadram em tese como crime de usurpação ou exploração de bens minerais pertencentes à União. As balsas foram destruídas pelas equipes que colocaram fogo nas estruturas encontradas. Eu volto com vocês dos estúdios. Obrigado, Milene. Para você ver, vou voltar a falar sobre isso, né? A gente fala de garimpo, a gente já pensa lá na Amazônia, né? Longe, né? Longe, a gente teve, né, aquele escândalo, né, nas terras Yanomami, no Brasil, e quando a gente pensar garimpo ilegal em Nova Lima, em Riacima, no Rio das Velhas. Do ladinho, né? Das Velhas que chega, banha toda a região metropolitana, vai cair lá no São Francisco, né? Já teve, há pouco tempo atrás, garimpo ilegal na região de Moeda, da Serra da Moeda, no Rio Paraupeba. Então, quer dizer, tem muita gente praticando crime e irregularidades absurdas na mineração no nosso estado. E que se o Estado, eu falo Estado, Estado como um todo, todos os aparatos estatais, federais, estaduais, não atuarem com força, com firmeza, não se dobrando verdadeiramente ao poderio econômico, à vontade de determinados grupos, nós vamos perder a qualidade de vida na nossa região metropolitana e no nosso estado. E é uma coisa também, gente, que às vezes parece assim, de curto... naquele momento que está acontecendo, não, isso não vai dar nada não. Mas isso é aquele trabalho que não só de curto prazo, mas a longo prazo, médio prazo, nós vamos sentindo na pele, né, André? Nós vamos sentindo na prática os impactos dessa mineração na vida. Claro, a gente sabe que somos beneficiados de alguma forma com os produtos advindos da mineração, né? Mas a gente tem que ter essa consciência, fazer de forma consciente, e aí que é o trabalho de monitoramento que tem que ser pesado, né? E Letícia, para quem está ouvindo esse bate-papo aqui com a gente, vendo, e está acompanhando sempre a programação e sempre o Rede Notícia, a gente tem que ser justo. Aqui a gente nunca demonizou mineração. A mineração legal, que é feita dentro dos parâmetros que são exigidos, cumprindo normas, regras que são determinadas, ela garante riqueza, ela garante emprego, renda. O que nós usamos no dia a dia, desenvolvimento, materiais que nós usamos estão envolvidos totalmente com material, né, extraído da mineração. Mas é isso, é de forma consciente, né? Não dá para ser de qualquer maneira e sem acompanhamento de perto da população. Exatamente. E também determinado pelo que tem que ser feito, como tem que ser feito. Não através dos baixos dos panos e, pior, se infiltrando no meio do Estado, das estruturas do Estado, para tentar conseguir transformar com caráter de legalidade o que é ilegal e imoral. E aí eu vou começar a falar sobre o assunto que norteou o Rede Notícia, primeira edição, dessa sexta-feira, e que a gente vai começar a falar com ele sobre ele agora. Lembra que há 2 semanas atrás a Polícia Federal deflagrou a Operação Rejeito, que expôs um mega esquema criminoso envolvendo ex-deputado, empresários, servidores públicos federais e estaduais, tudo isso para tentar beneficiar um grupo criminoso, uma organização criminosa que praticava atividades minerárias irregulares e muitas das vezes licenciadas, mas após pagamento de propina dentro desses aparatos públicos, tanto da União quanto do Estado. Durante a Operação Rejeito, várias pessoas foram presas. Um núcleo dessa organização criminosa foi exposto, essas pessoas estão presas. Até essa semana, o Superior Tribunal de Justiça determinou que os 3 principais líderes desse grupo criminoso voltem a presídios de Minas Gerais. Eles haviam sido mandados para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agora a Justiça determinou que eles retornassem. E esse grupo criminoso estava tramando buscando uma forma de acabar, de derrubar com o tombamento da Serra da Piedade, patrimônio histórico
artístico natural do Brasil, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Natural do Brasil desde 2010. Documentos obtidos pela Rede Catedral de Comunicação, pelo nosso jornalismo, mostram que esse grupo contratou uma empresa para elaborar um suposto parecer técnico para liberar atividades minerárias na região. Isso sabe por quê? Porque eles estavam negociando a compra de uma empresa que detém licenças nessa área, mas que não pode minerar porque essa área está tombada. Veja o tamanho desse escândalo agora, na reportagem de Gabriela Salles. Documentos apreendidos pela Polícia Federal na Operação Rejeito mostram que uma parte dos presos e investigados durante a ação policial atuou para obter o destombamento da Serra da Piedade, entre os municípios de Caeté e Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com os documentos obtidos pelo jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, a organização criminosa contratou um estudo técnico para conseguir a liberação de atividades de mineração na região, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional desde 2010. Os dados obtidos pela polícia por meio da quebra do sigilo telefônico de um dos investigados, o ex-deputado estadual João Alberto Paixão Lages, apontado como o líder do esquema criminoso que atuava realizando atividade minerária ilegal, mostram que mensagens trocadas entre o ex-parlamentar e Rafael Nogueira Brandão, também investigado na Operação Rejeito, em que os dois discutem a aquisição da empresa Ativo pelo Grupo Mineirar em janeiro deste ano. A Ativo receberia quantia de 5 milhões de dólares, o que equivale a 29 milhões e 400 mil reais à época, pelos direitos minerários na região da Serra da Piedade. De acordo com as investigações da polícia, a quantia seria dividida em 24 parcelas, como demonstram as trocas de mensagem. As investigações apontam que o estudo técnico realizado pela Geonline Engenharia, no valor de 80 mil reais, contratado pelo grupo investigado, questiona os critérios adotados para o tombamento da Serra da Piedade, patrimônio cultural e imaterial. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o valor seria pago em 10 vezes. Mensagens trocadas entre João Alberto Lages e outro preso na operação, Felipe Lombardi Martins, mostram esta combinação. Os documentos que foram apreendidos na sede da Mineirar Participações, uma das empresas do grupo criminoso, mostra um parecer técnico do processo de acautelamento da Serra da Piedade, destacando os valores patrimoniais atribuídos ao longo do tempo ao bem cultural. O suposto parecer técnico afirma que o principal objetivo seria promover a compreensão de como se configura atualmente a área de abrangência do bem cultural, conformada por disputas e interesses de diferentes setores da sociedade. Para a Polícia Federal, a análise demonstra com características que indicam ter sido elaborado com o objetivo de subsidiar uma possível compensação jurídica ou administrativa na área tombada, especialmente por parte de empreendedores minerários. Para a superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Maria Dulce Ricas, o tombamento da Serra da Piedade não pode ser retirado. A Serra da Piedade foi tombada em 1956 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em função da sua importância ambiental, cultural, paisagística, histórica e religiosa. Ou seja, há mais de meio século ela está sob proteção legal. A hipótese de destombamento para nós é absurda, inaceitável e, sinceramente, inexistente. Não acreditamos que alguém pense nisso, porque os motivos de seu tombamento estão presentes até hoje. Não somos contra nenhuma atividade econômica, porque nós precisamos de todas elas para a sobrevivência da sociedade. Mas qualquer uma, seja mineração, agricultura, indústria, estrada e outras obras de infraestrutura, elas têm que ter limites. E para nós, um dos limites é claro e indiscutível: o respeito a patrimônios de importância como a Serra da Piedade e outras, que é um bem do Estado, um bem de Minas Gerais, do Brasil, por que não dizer do mundo. O reitor do Santuário Basílico
da Serra da Piedade, padre Wagner Calegário, disse que as investigações apontam a descredibilização do patrimônio. É com tristeza que nós recebemos a notícia de que há um processo que nós já tínhamos a noção de que tudo que nós passamos desde 2020 até então tinha outros interesses. E agora a gente tem a comprovação de que há um interesse de descredibilizar a Arquidiocese de Belo Horizonte, um interesse de descredibilizar o cuidado que nós temos com esse lugar para oferecê-lo por ninharia a quem só quer outras coisas. E tem gente que se vende a isso. Só reafirmar, e se quiserem podem focar bem aqui, porque eu é que estou falando. Nós não arredamos o pé de cuidar desse lugar e fazê-lo ser aquilo que ele antes de tudo é, um lugar sagrado, que não é para ser tocado por qualquer um que simplesmente queira fazer daqui o seu quintal, seja quem for. O professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Daniel Neri, disse que o parecer é infundado. A gente precisa aproveitar o foco da Operação Rejeito, provocar as autoridades para que elas invistam na investigação de como se deram esses termos de ajuste de conduta, esses acordos que estão permitindo a recuperação ambiental com nova mineração na Serra da Piedade, para poder frear esse tipo de mineração predatória que acontece na nossa querida Serra da Piedade. Fernanda Rage, bióloga, mestre em botânica e sustentabilidade e doutora de recursos hídricos, destaca a importância ambiental da Serra da Piedade. Bom, o Monumento Natural Estadual da Serra da Piedade é uma área protegida que hoje faz parte tanto da Serra do Curral quanto da Serra do Espinhaço. E a Serra do Curral, ela é uma área prioritária, um dos hotspots que a gente tem no estado. Então, a Serra da Piedade também é um hotspot. O que é isso? É uma área prioritária para a conservação da biodiversidade no estado de Minas Gerais. É bom lembrar que, nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno imediato dos empresários Alan Cavalcante, Éder de Freitas e o ex-deputado estadual João Alberto Paixão Lages ao sistema prisional de Minas Gerais. Eles estão presos no Presídio Federal de Segurança Máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Justiça ainda não informou o prazo em que os suspeitos irão retornar ao estado de Minas Gerais. É um grande assinte o que esses caras estavam tentando fazer. Esses criminosos. Isso quem diz não sou eu. Isso quem diz não é a Rede Catedral de Comunicação Católica. Isso quem diz é a Polícia Federal. São as investigações reiteradas que acontecem contra esse grupo há mais de 5 anos. A Operação Rejeito é desdobramento de outras operações que já investigavam as atuações criminosas e ilegais, imorais que esse grupo criminoso vinha praticando em Minas Gerais. E aí o padre Wagner Calegário falou muito bem que não vamos arredar pé, né, de abrir mão, não vamos abrir mão de alguma forma para manter o cuidado ali da Serra da Piedade. Inclusive, hoje de manhã, nós tivemos uma entrevista com o padre Samuel Fidelis, ele que é o diretor executivo aqui da Rede Catedral de Comunicação Católica. Nós vamos ouvir aqui no próximo bloco, depois do intervalo. Ele é pró-reitor de comunicação do Santuário da Piedade e comentou esse caso com a gente. Agora são 5h38. A gente volta do intervalo com esse assunto já já. Estamos de volta com o nosso Rede Notícias, segunda edição, pela tela da TV Horizonte, canal 30.1, no YouTube, @tvhorizonte.oficial e na América FM 107,1. Para você que está dando a gente uma carona no seu volante, aí no seu carro, presta atenção. Vamos agora com informações do trânsito. A Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, ali na altura da Cidade Industrial, sentido Betim, atenção. Uma faixa fechada, teve uma batida entre 2 caminhões e vai deixando o trânsito lento na altura da Trincheira.
Vai ser um desses caminhões, vai ser rebocado agora, mas o trânsito já é lento ali na altura da cidade industrial, pouco à frente da Praça João 23, né? Então o motorista segue com dificuldade, faixa da direita, aliás, né? Fechada sentido Betim. Então o trânsito já está ficando complicado. No sentido inverso, tem retração no trânsito, da Trincheira até quase o bairro Flamengo ali, na altura da antiga fábrica da Toshiba, para quem vai no sentido Belo Horizonte, no fim da 381, início da Cardeal Eugênio Pacelli, ou seja, se você puder evitar Cardeal Eugênio Pacelli agora, tanto para ir para Betim como sair de Betim, é o melhor caminho nesse momento, né, Letícia? Exatamente, gente, até porque, olha, fim de tarde agora, que às vezes compensa mais demorar um pouquinho para sair e evitar aquele gargalo no trânsito, né, gente? Do que já sair afobado e ficar preso por lá, né? Exatamente. 5 horas e 43 minutos. A gente vai continuar falando sobre essa tentativa de destombamento da Serra da Piedade, que estava sendo organizada ou tentando ser organizada por um grupo criminoso descoberto pela Operação Rejeito da Polícia Federal. Hoje, mais cedo, no nosso Rede Notícia, primeira edição, a gente entrevistou o padre Samuel Fidelis, que é pró-reitor para a comunicação do Santuário da Nossa Senhora da Piedade e também diretor executivo da Rede Catedral de Comunicação Católica. Entre outros vários pontos, o padre Samuel Fidelis falou da importância da Serra da Piedade, não só como um patrimônio histórico, religioso, uma terra sagrada, mas principalmente para a manutenção das futuras gerações. Vamos ver e ouvir. Então, nós estamos dizendo de uma crise muito mais profunda. Não é só... É bom você enfatizar isso. Nós estamos falando aqui apenas no lugar de arquidiocese, apenas na perspectiva de estarmos na nossa casa, mas no sentido de que, temos que nos despertar. Há uma corrupção muito mais profunda que assola o nosso Estado, que agora se manifesta nessa questão exposta, mais uma vez, na Serra da Piedade, mas que está dizendo sobre questões políticas, questões de honestidade, questão de descumprimento de princípios constitucionais, questão de uma autoconsciência a respeito da ética, na perspectiva do consenso a respeito daquilo que é valor e também da perspectiva da coerção, de punição de quem tomou uma atitude como essa. Em qualquer sociedade, à esquerda ou à direita, onde a economia se torna um fim, nós temos algo errado. O sistema econômico, ele existe para a preservação, ele existe para o bem-estar, ele existe para dar garantias às pessoas. Então é preciso que a gente se reconcilie com essa compreensão muito grande de que a economia é uma ciência da escassez e de que a economia existe enquanto sistema para ajudar o bem-estar. Não pode ser um fim de política pública, não pode ser o fim de uma atuação dessa ou daquela instituição. Porque quando o dinheiro se torna um fim, aí tudo tem o seu preço, né? E acabamos nós, inclusive, com os nossos recursos, nos tornando simplesmente mercadorias. E não preservar a Serra da Piedade significa privar as gerações as gerações futuras de uma série de benefícios, do ponto de vista, inclusive, de um retorno econômico. E o Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano aqui de Belo Horizonte, se pronunciou, gente, sobre isso, né, sobre essa descoberta do plano para tentar retirar o tombamento da Serra da Piedade. Ele disse que a voz profética da igreja precisa ser ouvida e que a Serra da Piedade está sob constante ameaça. Saúde e paz. A Igreja Católica na Arquidiocese de Belo Horizonte historicamente defende a Serra da Piedade. Nos anos recentes, essa defesa tornou-se ainda mais aguerrida, em razão de investidas predatórias mais graves que ameaçam a Serra. Santuário Espiritual Ecológico Mariano. Em razão de nossa incondicional defesa da preservação natural, a Igreja sofreu perseguições e injustiças. Agora, com a recente operação da Polícia Federal, comprova-se que a voz profética da Igreja precisa ser ouvida. A Serra da Piedade está sob permanente ameaça, sob o risco de gente que tem ambição desmedida. Precisamos defender essa herança nossa de forma firme e permanente, defender a Serra da Piedade daqueles que buscam criminosamente exaurir esse tesouro de Deus para o próprio enriquecimento. Diante da operação da Polícia Federal, torna-se urgente uma reação assertiva e imediata das autoridades políticas e governamentais.
Caeté e outras cidades já enfrentam crise hídrica. Muitas nascentes que brotam na serra já sofrem com a escassez de água, consequência de uma exploração predatória irracional. Não podemos mais tolerar essa triste situação. Queremos a Serra da Piedade protegida, respeitada. A serra é patrimônio de todos, sob a guarda da Arquidiocese de Belo Horizonte. Defender a serra é proteger a vida. E o governo federal, gente, anunciou hoje uma nova linha de crédito para a compra da casa própria, agora com foco na classe média. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou que o banco vai voltar a financiar 80% do valor do imóvel por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Desde novembro de 2024, o valor máximo financiado pelo banco era de até 70% do valor do imóvel. O objetivo dessa medida, segundo o Palácio do Planalto, é destinar mais recursos ao financiamento imobiliário e, com isso, viabilizar a construção de mais moradias. O ministro da Cidade, Jader Filho, disse que as mudanças anunciadas vão permitir que a Caixa financie 80 mil novos imóveis com juros de até 12% ao ano, que apesar de alto, está abaixo da taxa básica da economia, hoje em 15% anuais. É a diretora jurídica da Associação dos Mutuários do Brasil, a doutora Giovana Bastos. Ela sintetiza um pouco aí dessas mudanças e chama atenção para os cuidados na hora de fechar o contrato. As novas regras do governo federal para financiamento imobiliário atingem diretamente a classe média, público-alvo que recebe acima de R$10 mil. Os valores limitados antes de imóveis era até R$1,5 milhão. Hoje, os valores vão ser limitados até R$2.250.000. Uma mudança significativa. Importante também informar que a taxa de juros passa a ser limitada a 12% ao ano. Outra coisa que mudou nesse novo programa é que os imóveis antes podiam ser financiados até 70%. E agora, com a nova regra, passam a poder ser 80% financiado. Importante informar que um financiamento pode ser contraído para 30, 35 anos, uma dívida muito extensa. Então é importante ter um planejamento, organizar as finanças, uma pessoa que de repente paga o aluguel, trocar por um financiamento, fazer uma moeda de troca, ou um carro que quitou e utilizar esse valor que pagava o financiamento para o financiamento imobiliário, para que lá na frente o sonho da casa própria não vire um pesadelo por falta de pagamento. É isso aí, gente. Muito cuidado na hora de comprar. Casa não é coisa que você vai pagar em um ano, não. É coisa para muito tempo, então muito cuidado. 5h50. Ontem, aqui no nosso Rede Notícias, praticamente em tempo real, nós anunciamos em primeira mão o anúncio da aposentadoria, né, do Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. E a partir daí já começou um lobby intenso em Brasília para a indicação do substituto do Barroso, que será feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos agora ao Planalto Central, a nossa capital federal, conversarmos com a nossa correspondente da TV Horizonte, da Rádio América, Carla Gamba, que já está ali. Carla, que é setorista do Supremo Tribunal Federal, ou seja, conhece todo mundo lá dentro da corte, e o lobby está pesado, né, Carla? Boa tarde. Boa tarde, André, Letícia. Pois é, o lobby está bem pesado mesmo, né? Essa aposentadoria do ministro Barroso, ela foi uma surpresa esse anúncio ontem, mas ela já vinha sendo comentada ali nos bastidores. Isso, inclusive, há uns 2 anos atrás, logo no início do governo Lula III. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, talvez se lembre, né, que ficou um debate muito grande aí sobre quantos ministros do STF o Lula iria indicar nesse governo, e acabou vindo a nossa expectativa acabou vindo a se confirmar, né, com o ministro Barroso apresentando ontem esse pedido de adiantamento de aposentadoria. Agora,
vou retomar um pouquinho até a indicação do último ministro, que foi o Flávio Dino. Já na época da indicação de Flávio Dino, a gente tinha aí 3 nomes muito cotados, que eram o ministro do TCU, Bruno Dantas, o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, e o Rodrigo Pacheco, né, que a gente de Minas vai conhecer bastante, nosso público de Minas conhece, né, o atual senador Rodrigo Pacheco. O nome do Bruno Dantas, pelo que eu apurei aqui em Brasília, desde ontem, quando o ministro Barroso já oficializou que irá oficializar essa saída, digamos assim, que ocorre aí em breve, o nome do Bruno Dantas é um nome que tem sido visto como um nome de menos força neste momento. Os nomes principais, os nomes que têm mais força, que voltaram a ser ouvidos aí, porque lembrando que o ministro do Supremo ele é indicado pelo presidente da República, né, no caso o presidente Lula, mas precisa da aprovação do Senado. Então, os 2 nomes que hoje são tidos como os principais concorrentes a essa vaga que vai abrir aí a partir da saída do ministro Barroso é o atual AGU, né, Jorge Messias, e Rodrigo Pacheco. Há uma preferência de Lula por Messias e uma preferência de Alckmin, que é o vice-presidente, por Pacheco. Tem gente que aposta aí que o nome do Jorge Messias está um pouquinho à frente do Pacheco, mas a gente vai aguardar aí, vai ter muita movimentação aí, um elemento novo aí, né, nessa nossa conjuntura aqui da capital federal, para a gente discutir nos próximos dias. Certo, Carla. Obrigado, uma boa tarde, bom final de semana. Ainda vai ter muito desdobramento. Muita e que coisa para podem render por aqui, desdobrar, né, gente? aqui em Minas Gerais também. 5h54, a ativista política e opositora ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, Maria Corina Machado, foi anunciada hoje como a vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2025. Maria Corina Machado, que tem 58 anos, é engenheira industrial, ela está praticamente vivendo clandestinamente na Venezuela desde o ano passado, quando fez a contestação pública dos resultados da eleição que ela foi impedida de participar, que supostamente elegeram Nicolás Maduro para o 3º mandato consecutivo. Maria Corina Machado já vem nessa luta pela democracia na Venezuela há muito tempo, é a principal voz de oposição da Venezuela desde a época de um referendo contra Hugo Chávez, e é realmente uma vitória e uma derrocada contra o governo de Nicolás Maduro, essa indicação da Maria Corina Machado, que na sua primeira fala pública, que foi através de uma carta, agradeceu a Donald Trump, que ficou meio chateado de não ganhar esse Nobel da Paz. Eu estive presencialmente com a Maria Corina e realmente é uma figura simplesmente espetacular. Merece o prêmio. Nós encerramos aqui, então, gente, a 2ª edição do Rede Notícia. Hoje, dia 10 de outubro de 2025. Nós voltamos na segunda-feira a partir das 5 da tarde.